prontos? Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo ao Instituto FHC e todos os logos que são os nossos patrocinadores, estão na minha frente e atrás de mim, né? E também gostaria de agradecer o embaixador australiano e o cônsul australiano de São Paulo por viabilizar esse evento. E professor Gary Banks, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu aceitei de imediato, de pronto, a esse convite para esse evento. Para termos esse evento aqui, essa reunião, com a presença do professor Banks como palestrante convidado. Como todo mundo sabe, a Austrália tem sido na ponta, realmente à frente de introduções de inovação e produtividade em sua economia. E também setor público, privado, sociedade, entre todos os países da OCDE. Professor Gary Banks tem sido um líder, uma posição chave nesses esforços, na verdade com várias posições, né, em mais de uma função com o governo australiano, e também com agências independentes que foram criadas para liderar esses esforços em seu país, a Austrália. Professor Banks também teve algumas posições chaves na OCDE, na instituição, dentro da organização, e agora ele está de volta à sua carreira acadêmica, mas continua muito produtivo, inovador. Então é isso, estamos aqui para escutá-lo e depois de 45 minutos podemos ter aí uma sessão de perguntas e respostas com o nosso público. Só precisamos assegurar que paremos ao meio-dia, não podemos estourar esse tempo, tá? Porque há outros compromissos após a 12, então 12 é o nosso limite. Então, sem muitas delongas, agora a palavra é sua, professor, para os próximos 45 minutos. Muito obrigado pela sua apresentação tão gentil. Tá funcionando? O pessoal me ouve? Sim, sim, o senhor tá ligado. Todo mundo me escuta bem? Bacana. Eu preciso pedir desculpas em inglês ou em inglês australiano. Eu sou australiano, eu não falo português. Mas, veja, não tem escola que ensina português como língua estrangeira. Lá a gente estuda francês na escola, né? O que acabou ajudando na OCDE, mas não me ajudou tanto não no Brasil. Então, perdão, a única língua estrangeira que a gente aprende na Austrália é francês. Mas sabe, Brasil e Austrália sempre me chamou a atenção pelo que a gente tem em comum. Ambos países são muito bonitos, né? Somos pessoas muito bacanas, não somos? Simpáticos, temos recursos importantes nos dois países, Brasil e Austrália, e também sistemas federativos de governo. Então, tem aí complexidades adicionais, interesses e desafios que o sistema federativo traz. Mas ambos países têm uma história de políticas e instituições que, na verdade, acabaram prejudicando crescimento econômico e não conseguiram ajudar o padrão de vida das nossas populações. Isso é um problema que a gente compartilhou. No caso australiano, eu diria que o começo de uma crise na década de 80 acabou guiando uma nova orientação de raciocínio para políticas e liderou reformas. E é disso que eu vou falar, a respeito de como a crise levou a fazermos reformas. O que chegou na Austrália numa época muito importante, porque na verdade, por mais de uma razão, e eu vou enumerá-las. Veja que eu não estou aqui para dizer, olha, faça o que a gente passou por isso. Apesar de sermos países parecidos, somos ao mesmo tempo muito diferentes também, não é? O Brasil tem aí uma área 10% maior que a Austrália. A população é muito diferente. A nossa população é 25 milhões de pessoas. Ou seja, a nossa população caberia em São Paulo, apesar de área de terreno. Então, a nossa massa de terreno, a nossa expansão de país é tão grande quanto o Brasil, mas a nossa população é 10 vezes menor. E o seu sistema federativo, eu diria que é bem mais, como eu posso dizer, extensivo do que o nosso. E mais fragmentado. Então, algumas coisas que nós conseguimos fazer
vou, claro, falar em relação ao desafio australiano. Mas eu não sei se isso te ajuda ou não. E assegura dizer que o desafio que o reformador passa, ele não é novo. Todos os desafios que qualquer um quer para passar, que é para passar uma reforma, eles têm pontos em comuns. E eu gosto muito dessa citação de Maquiavel, principalmente quando estou na Itália, porque ele é italiano, né? E essa citação fala que o desafio mais fundamental de qualquer pessoa que quer angariar uma reforma, o que está inerente na nossa sociedade, não sociedade democrática, veja bem, porque Maquiavel aqui não estava falando, se referindo a uma política democrática nessa época. Mas ele fala que quem quer fazer reforma vai conseguir inimigos em toda parte. E vai ter defensores que são bem mornos, que querem, na verdade, algum tipo de contrapartida nessa reforma. Em suma, foi isso que ele disse. E a gente pode entrar em detalhes a respeito desse entendimento, mas vamos elaborar quais são os desafios da reforma e qual é o tipo de reforma necessária. E as pessoas impulsionando para ajudar Redem e produtividade, que depende de produtividade, porque a reforma envolve perdedores e ganhadores, necessariamente. O perdedor sabe quem ele é bem claro para ele, e eles resistem à mudança, à reforma, e o vencedor sempre sabe quem é, o que está em jogo. Então existe uma assimetria aí. E os custos da reforma também. Pensa o ajusto, aquela perturbação que existe com a mudança, com a movimentação, principalmente no começo, e você só vê o resultado depois, né? Então, o que a gente percebe e tem interesses setoriais, eles acabam sendo melhor informados, organizados e acabam tendo um impacto na política. Por exemplo, se você comparar com cidadãos e comunidades e sociedade civil, veja, os cidadãos, de maneira geral, só ouvem um lado da história. O cidadão ouve um pedaço ali do governo, fala da necessidade de reforma, tal, mas ele ouve muito também de quem está na resistência de qualquer reforma, que é a pessoa, que são normalmente os grupos de pessoas que mais têm a perder com uma mudança. E as estruturas administrativas de governo também podem ser difíceis para o próprio governo, porque a maioria dos departamentos estão fragmentados, são alinhados com a indústria, o que, que é bom para qual indústria específica, entende? Ou um segmento específico da sociedade, em vez de pesar o que faz sentido para a sociedade e a economia de maneira geral, toda. Claro, estamos todos num sistema federativo, o que complica ainda mais, principalmente quando você pensa em construir um consenso político a respeito do que é de benefício para a sociedade de maneira geral. Porque às vezes o que é bom para um grupo não necessariamente não é bom para outro. Ou estados também. Às vezes estados também têm características bem diferentes e aí eles também existe um atrito a respeito do caminho a seguir, né? Pensando agora no século XX, pelo menos a maior parte do século XX, a Austrália tinha essa aparência que vocês veem no slide, ou seja, era anticoncorrência em suas políticas. E todo o seu arcabouço legal era isso. Tinha altos níveis de protecionismo, principalmente com o comércio internacional. Ele era um estado intervencionista, principalmente pensando no papel do governo em relação em todas as indústrias praticamente. E qual é a necessidade de uma influência e intermediação do governo? E era um governo distribuidor em políticas, e ele pensava em todas as indústrias, era diferentes negócios, setores, consumidores e pagadores de impostos, né, contribuintes, e também redistributivo, que a gente falava, em diferentes regiões para o país todo. Existia também muita monopólio público com infraestrutura de estatais. Então, isso define toda uma era até o meio da década de 80 da Austrália. Esse é o cenário. E o que me foi falado que em Brasília, esse grupo de características antes da reforma australiana é bem parecida com as características que vocês têm hoje no, na Brasília. Exato, tragicamente familiar. Exato, mas veja, isso é o que me foi, vocês brasileiros julguem. Mas veja, esse é o retrato da Austrália metade da década de 80, as características das políticas. E nenhuma dessas políticas tinha um efeito bom
economicamente falando. A indústria era de baixa escala, fragmentada, de alto custo, com baixa competitividade. E principalmente pensa no cenário internacional. Como é que você compete com tarifas tão altas, não é? O custo de infraestrutura pública também era de altíssimo custo. A energia era cara, a água era cara, a telecomunicação era cara, principalmente para quem era PJ, né? E muitas vezes havia subsídio, principalmente para PF, né? Existe a prescrição central do que você paga, qual que é o salário mínimo, como você paga, toda o mercado trabalhista era rígido, toda a legislação também, como você emprega. Também inovação, pesquisa e desenvolvimento era muito baixo também, principalmente se você comparar com outros países da OCDE. A indústria australiana sempre estava atrás em termos de inovação e tecnologia. Tinha participação de comércio internacional bem baixo também. Pensando nos vizinhos, a nossa participação internacional ali era metade, se você comparar com a média da época do OCDE. E o crescimento de produtividade era baixo também. E como eu falei, o que havia como consequência? Você tinha uma renda per capita estagnada. E eu vou mostrar uma ligação para vocês. O que acontece com a renda per capita e com a produtividade e a correspondência. Paul Krugman, de MIT, ele resumiu bem em suma, a produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo, é praticamente tudo, porque fornece a única base sustentável para você aumentar o padrão de vida dos seus cidadãos. E na Austrália, a produtividade e seu crescimento estava devagar. 50, 60, 70, bem moroso. Metade, se você comparar com a produtividade dos países da OCDE, na mesma época. Como consequência de tudo isso, metade ali da década de 80, a Austrália começou a deslizar, a cair. O ranking internacional, em termos de PIB per capita. Agora, veja, no começo do século XX, a gente era o número um no mundo, em termos de PIB per capita. Eu acho que era seguido da Argentina, olha só. Era número 3, era Canadá e Argentina no começo do século XX. Era um negócio assim. Então vejam, a Austrália e a Argentina, eu não estou sabendo do Canadá, e seguiu essa trajetória do número um, número 2 ali no ranking, número 3, depois chegou, no caso da Austrália, em 1993, posição 14ª. No caso da Austrália, a gente conseguiu voltar, não chegamos no número um, né, mas subimos vertiginosamente, rapidamente. Mas o que que a gente vê no meio da década de 90? Revertermos. Alguns comentaristas falam como um milagre australiano essa subida. E nós, australianos, pensamos, se fosse milagre, foi um milagre trabalhoso que necessitou de muito planejamento, viu? Na verdade, a palavra milagre voltou a aparecer ali com o nosso ministro, primeiro-ministro eu ser reeleito, né? Ele usou essa palavra de novo, que foi um milagre. Mas esse milagre econômico, na verdade, teve muito trabalho. E o nosso primeiro-ministro trabalhou muito para fazer esse milagre acontecer. Então, o que que a gente pode responsabilizar? O que que é realmente por trás desse milagre australiano? E a resposta é uma transformação dramática, do tipo daquele retrato australiano que eu te mostrei da década de 80, que era anticoncorrência, protecionista, era aquela Austrália que começou na década de 60, 70, e ela passou a ter uma gama de reformas que, essencialmente, eram reformas ortodoxas da época, ou seja, liberalismo comercial, reforma tributária, liberação de mercado de capitais, também mudar o tipo de tributação não para renda, mas de consumo, e também aumentamos a alíquota e também concessões tributárias, tá? Como ah, principalmente inovação, pesquisa e desenvolvimento, aliviamos muito a carga tributária. Isso tudo contribuiu para que as indústrias pudessem ter aquele fôlego, e porque isso
E a população sentiu essa diferença. Bem também como reformas de infraestrutura pró-competitivas, ou seja, todos os serviços utilitários de ordem pública, água, luz, energia, abrimos para a concorrência e privatizamos. Veja, não tudo foi privatizado, mas a grande maioria. E também e essa reforma de serviços públicos ajudou também a a produtividade desses negócios, o custo-benefício e a produtividade. E a regulação do mercado trabalhista é mais difícil, parte mais difícil, pelo menos na nossa experiência. Mas introduzimos algumas reformas na década de 90, fim da década de 80, para permitir às empresas eh, fazer acordos com seus empregados como bem quisessem, sem interferência governada, sem intervenção governamental. Havia antes regulamentação de condições de trabalho, funções, cargos, salário, e simplesmente tiramos o papel do governo e permitimos, se você estivesse numa área urbana ou não, rural, permitimos que as pessoas, entre as partes, acordassem seus acordos de trabalhos, sem levar em consideração o tipo de operação de diferentes partes do trabalho, de país. Isso mudou muito, e esse foi uma melhoria importantíssima no mercado trabalhista, de trabalho, que foi de muito benefício na Austrália. E, finalmente, quando chegamos em muitas reformas que realmente passaram em nível estadual, porque daí ele teve uma coerência federal, o que a gente chamou de política de concorrência nacional, porque essa federativa, né, uma legislação federativa que começou a nível estadual, ajudou e incluiu toda a parte de infraestrutura, mais uma revisão sistemática dessas regulamentações que não permite a concorrência em todas as jurisdições australianas. Veja que ao apresentar um princípio muito radical, é um princípio muito radical, da perspectiva australiana, provavelmente da sua também vai ser, é que a regulamentação só pode ser mantida se ela não fosse anticompetitiva. Ela só poderia ser mantida se pudesse ser demonstrado, provado, que o benefício para a sociedade era maior que o custo do que aquela regulamentação. Entende? Porque muita regulamentação anti-concorrência chegou ali porque pensa no benefício da minoria. Vai ser muito maior do que. Mas no fim é a comunidade que paga o custo para a instalação disso. Então, o que a gente fez uma revisão de legislação com mais de 2.000 leis que permeava todo o país. Eram muitas leis que precisavam ser removidas ou reformadas. E elas estavam impedindo concorrência e movimento. Eu mencionei ontem, tinha, tinha a regulamentação das horas comerciais. Então, se você quisesse fazer compra na Austrália, por exemplo, você tinha de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Ponto. Você tinha muita sorte. Olha, se você faltasse alguma coisa no fim de semana, não tinha nada aberto. Então, isso era visto como algo muito importante socialmente falando. Olha que interessante. Como uma jurisdição falou, não, cada um abre como quer e faz como quer. E o que o governo descobriu? Que as pessoas não querem fazer sua compra de segunda a sexta, entre 9 e 5 da tarde. As pessoas gostam de fazer compra no sábado, no domingo à tarde. Isso foi uma revelação. Quando você dá para as pessoas escolha, coisas surpreendentes acontecem. E eu acho que isso é muito positivo para a sociedade, dessa liberdade. Então, o resultado de tudo isso foi um aumento dramático, porque aumentou a produtividade, cresceu, e os estudos provam que essa associação com reformas é direta. Produtividade, principalmente serviços públicos, dobrou a produtividade australiana nessa liberdade. Os preços caíram pela metade, todos os consumidores tiveram ah, melhor resultado, né? Melhor custo-benefício para todos que consumiam serviço e produto, teve expansão e há novas aberturas de empresas. E o desafio para vocês é mostrar exatamente isso, porque o que coincide com essa melhoria de produtividade é aumento de pesquisa e desenvolvimento. Olha que interessante, a gente vinha empresas então australianas dando valor à inovação e começaram o subsídio e trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. E agora eles estavam enfrentando a pressão de mercado internacional. Precisavam reduzir os custos, trabalhar de maneira mais eficiente e achar novas maneiras que seriam mais atraentes para o consumidor ou para o seu cliente. E as reformas foram iniciadas e conduzidas
pelos governos de diferentes partidos em oposição? Como foi isso? Olha que ponto interessante. As reformas que começaram na década de 80. E aquelas foram iniciadas pelo governo trabalhista, ou seja, parte esquerdista da coisa. Na Austrália, a esquerda não é tão longe do centro, e a direita também não é tão longe do centro. Então, quando você pensa em esquerda e direita na Austrália, ela não é tão polarizada. Tem algumas questões individuais que acabam sendo mais polarizadas, mas de maneira geral, não existe muita polarização direita e esquerda na Austrália. Então, o governo da esquerda, na verdade, introduziu essas reformas, mas olha que interessante, nenhuma dessas reformas foram revertidas quando, por exemplo, um candidato de direita entrava. Na verdade, as políticas nacionais continuavam com o governo de direita, à esquerda, havia uma manutenção dessas decisões, tanto direita e esquerda. E olha que interessante também apontar para vocês. As reformas nacionais que envolviam todas as jurisdições da Federação Australiana tinham envolvimento da esquerda e da direita. Então, veja, existia um senso comum, um acordo. Temos aqui um problema, existe uma crise que está sobre todos nós compartilhamos todos, que é a melhor maneira. Se você consegue acordar, olha, esse é o problema, a respeito do que é o problema, não importa qual a sua posição política, fica muito mais fácil você chegar numa solução em comum acordo. O que a Austrália não teve sucesso, e eu imagino que o Brasil também tenha problemas, é quando não tem consenso a respeito do que é o problema. Isso é uma das coisas mais importantes e fundamentais. E eu quero falar mais com vocês a respeito do como conseguimos chegar nesse acordo do que é o problema e quais são as instituições, o que permitiu, foi permissivo para a mudança. Exemplo, o governo trabalhista apresentou reduções de protecionismos, né? Que eram bem significativas com o tempo, né? Numa época ali. Estou falando de 10, 15 anos. A gente viu potencial de 40 a chegar a 2, 3% de mudança de gangorra. E isso não foi criticado pela oposição. Na verdade, a oposição falou: olha, vamos mais rápido? O que felicitou muito para o governo pôr o pé no acelerador, por assim dizer. Então, acordar a respeito do que é o problema foi fundamental. Mas veja, quais são os benefícios que vieram dessas reformas? Porque elas eram opostas, tinham oposição, falando, isso aqui para mão de obra é muito ruim. Na verdade, principalmente salário mínimo e o salário também variava muito, a renda era muito variada, o salário era muito variado. E o Krugman falou naquele aforismo, ele pontuou, ele falou, a longo prazo é crescimento da produtividade que vai te ajudar a melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Veja esse gráfico, como o crescimento da renda cresce de acordo com a produtividade. Naturalmente o salário cresce. E existe essa argumentação que a reforma se você tem gente de baixa renda, qualquer reforma pode prejudicar essa população, mas é o exato inverso. Vimos que todos os segmentos, de todo quanto tipo de renda, todo mundo se beneficiou das reformas com mais liberdade. E um dos argumentos que teve mais sucesso para realmente levar à frente essa liberação de comércio e de leis trabalhistas foi imposto regressivo, porque porque o que acontece? O peso tributário vai subindo à medida que a sua renda aumenta, não é isso? E isso é um problema. E daí, a, todo gasto para comprar mais coisa vai ficando mais caro. Então, pera, esse período desse gráfico cobre quais? Veja, esse período aí, temos aí 1990 até 2005. Aí você tem aquela de política de competição nacional e também aquelas reformas de liberdade comercial. É um período significativo e baseado numa modelação de estimativas comissionadas. Isso é uma instituição muito importante para esse ponto. Eu vou falar a respeito das estimativas de comissões. Então, Maquiavel estava certo. Tínhamos então aqueles slides de falava, por que é difícil fazer qualquer reforma? E então como é que a Austrália conseguiu fazer isso?
A OCDE, em 2010, fez uma pesquisa e com todos os seus países, ali eram uns 32 países, e eles estavam buscando exemplos de sucesso de reformas. E esse relatório, aliás, eu recomendo fortemente, tente encontrar, chama Making Reform Happen, Fazendo a Reforma Acontecer em português. E ele mostra as características que estavam ali presentes para todas as reformas de êxito. O que eu quero dizer com reforma de êxito? Aquelas reformas que esses 30 países passaram. Eles propuseram fazer isso aqui para chegar nesse benefício. Muita coisa que a gente chama reforma não traz benefício. Aliás, a palavra reforma é mal empregada muitas vezes. Mas veja que nesse caso, a reforma chegou no que tinha que chegar, realizou e sustentou. Não é só não é revertida quando entra uma nova pessoa no cargo. E uma das características que levou esse tipo de reforma tá aqui, ó, a lista, que é aquela pesquisa da OCDE que eu falei para vocês darem uma olhada. Making Reform Happen. No caso da Austrália, você pode pensar em todas. Eu não vou entrar em detalhes em todas, algumas são bem óbvias. É bem difícil, eu diria, falar de um programa significativo de reforma que não envolve um desses pontos. Mas é necessário suporte suficiente na parte de comunicação e população. Pelo menos não oposição da mídia e da oposição. Agora, tudo vai depender da sua comunicação. No caso da Austrália, a gente teve duas coisas. Tivemos Nós conseguimos disseminar muito bem a importância da reforma e fizemos uma análise e uma pesquisa sólida, comprovada, e conseguimos mostrar para a população que havia ganho para todos a partir dessas novas reformas. O ponto ali, quarto, tem que ser tempestivo, ou seja, o tempo tem que ser adequado. Você só consegue depois que você fizer mais de uma tentativa. A gente fez um imposto de consumo, bens de consumo, depois de 3 ou 4 tentativas, num período aí de 20 anos. A primeira tentativa foi feita no meio da década de 80 e a gente só teve realmente sucesso com esse tributo, com essa mudança tributária no ano 2000. Então, demorou para chegarmos nisso, né? E também liderança é chave, liderança política. E veja, não está na lista do OCDE, mas foi importante para a Austrália. Eu quero mencionar. O sucesso gera sucesso. Se as pessoas percebem que a reforma entregou o benefício, reduziu o custo da luz elétrica, por exemplo. Realmente minha conta está mais baixa. Ou ficou mais fácil arrumar um emprego ou qualquer atividade. Muito provavelmente você vai conseguir mais apoio para as próximas reformas e ir incrementando. E nesse foi o caso da Austrália. Foi um ingrediente australiano importante, mas tem mais ingrediente australiano, por assim dizer. Assim, eu pulei a plataforma queimando, burning platform ali. A OCDE falava que uma crise. Eu acho que Winston Churchill é famoso por uma citação bem especial. Aliás, ele é famoso por muitas citações, mas essa é importante. Ele diz: não tem nada como uma boa crise para implementar uma reforma. Exato, ninguém pode perder a oportunidade de uma boa crise, não é isso? Exato. É uma brecha. Então, a OCDE percebeu, quem teve sucesso com reformas, muitas vezes elas vinham por causa de uma crise, porque quando tem uma crise, as pessoas estão mais preparadas para uma mudança revolucionária, para uma reforma grande, porque elas sabem que o que está acontecendo no status quo não funciona. Então, eles sabem que as pessoas estão com o pensamento no lugar certo. Na Austrália, contudo, era mais uma questão de percepção. Se a gente não fizesse algo, vai haver uma crise. E a gente precisa evitar essa crise, em vez da crise que está aí instaurada hoje. Olha que interessante essa distinção. E eu acho que os políticos foram espertos para fazer essa pintar esse quadro. Se a gente não fizesse a reforma a tempo, aliás, fazem isso repetidamente na Austrália, se não fizéssemos a tempo, vai ter essa consequência. Então, pensando aí em aspectos especiais, específicos da experiência australiana, eu diria o ritmo e a sequência das reformas foram importantes. A primeira reforma da australiana, depois da mudança do controle da taxa cambial,
abriu-se as fronteiras para mercado internacional. A visão do Banco Mundial da época era: olha, faça isso por último. Não, você quer sua economia já tá mais forte, livre, flexível e adaptada internamente antes de você se expor para a competição internacional. Na Austrália, a gente fez o caminho inverso e deu certo economicamente, porque essa exposição das nossas indústrias à concorrência internacional fez com que a indústria australiana olhasse para dentro e visse seus custos e viu o que que era o resultado de qual política, por que que está tão alto. E aí ele puxava, olha, eu preciso dessa reforma para ser mais competitivo. Então, por exemplo, teve muito apoio para infraestrutura, reforma de infraestrutura, o que acabou resultando todas as indústrias que agora todo mundo enfrentando mais concorrência, todo mundo queria reduzir tudo para poder concorrer com importações. E o mercado de tributação e de trabalho, de leis trabalhistas, foi chave, porque daí virou o foco de atenção para uma nova onda de reformas. Então, pouco a pouco, a gente começou ali com a fronteira, e o negócio se espalhou. Fronteiras estaduais e internacionais, tirando empecilhos e barreiras. Existia agora uma fluidez e havia competição. Mas a palavra gradual é importante, eu quero frisar. Não foi do dia para a noite. Você vai abrindo para a concorrência internacional, foi faseada, tempo em tempo, posso depois falar mais dos estágios, o faseamento disso aí. Então, a experiência australiana, boa e ruim. Todo mundo tentou fazer muito de uma vez só. Isso pode ser um problema, tá? Então, a sequência, a ordem das coisas importa. E a escolha da prioridade também. Nos últimos estágios ali na nossa história, quando a gente uma agenda bem robusta, a gente queria fazer muita coisa social, econômica, e ambiental, tudo junto. Não teve muito êxito, não. Para início de comércio, dá uma fatiga da palavra reforma no consenso geral da população. Você não consegue implementar muita coisa. E no final, você realiza menos tentando tanta coisa. Você sai tirando coisa demais e você não consegue vingar. Você consegue vingar muito menos, né? E o público, as pessoas detestam surpresa, a indústria também detesta surpresas. E o que a gente percebeu? As reformas que foram anunciadas com muita pouca preparação foram as mais difíceis de sustentar e acabaram sendo revertidas numa próxima eleição, entende? E também um ponto importante é, se você tem instituições que ajudam e apoiam argumentações baseadas em fatos e pesquisas, aquelas que deixam a reforma redonda, ou seja, você prepara o seu caso, você prepara o público, as pessoas e dá atenção a respeito da importância da implementação, se você tem instituições bem estabelecidas que te apoiam, isso vai ficar muito mais fácil para o líder político articular, porque ele tem evidência, ele te ajuda também a educar as pessoas envolvidas quais são os benefícios ao fazer essa escolha de reforma. Isso foi chave na Austrália, imagino aqui que também será. Mas o que eu quero falar, uma política baseada em evidência, né? Robusta, robusta, como eu mencionei. Eu tenho isso aqui, que eu imagino que talvez você queira adicionar algo, mas eu diria que isso é chave. Primeiro é consulta, né? Aconselhamento. Quando você está num período de avaliação, você tem que identificar qual é o problema, como o governo pode ajudar, quais são as opções para lidar com isso. Veja que na Austrália, isso tem sido uma parte muito importante do processo. Contudo, também vemos cada vez mais um processo que tem essa aparência aqui, olha, que eu acabei de mostrar. A gente até piada, que é a política baseada em política e não em evidência, né? E daí eles tentam achar a evidência para apoiar a política. Na verdade, é o contrário, né? Na Austrália não funciona bem, porque tem uma coisa chamada consequência não intencionada, ou seja, não prevista. Isso pode ser econômico ou político, algo que você não prevê e emerge porque você não prestou atenção na parte de avaliação, o antes e o teste da escolha da política com as pessoas, com a sociedade. Então, a parte de avaliação e opções ali, incrivelmente importante. E tivemos diferentes instituições que ajudaram o governo nessa parte do processo e forneceram informações
que o público confia. E um dos problemas que a gente tem na Austrália, eu não sei se vocês têm esses problemas aqui também, é que as pessoas não sabem muito bem quem acreditar, quem é crível, quem é idôneo, de onde vem a informação. E menos ainda político. Aqui não acontece, não. Não, quase nada. Ai, todo mundo confia em todos os políticos brasileiros, é isso, né? Nossa, eu tô contente de saber dessa informação. Na Austrália isso é uma batalha. É verdade, é muito importante, incrivelmente importante, que existam fontes de informações críveis, idôneas. E quando eu falo público, eu falo representantes, sociedade civil, indústria, todo mundo, qualquer parte que tem envolvimento no processo reformatório, na economia. De onde vêm essas informações? Qual fonte? Porque daí você sente, eu tive a oportunidade de influenciar isso aqui, e também você sabe que foi conduzida de maneira independente, e não foi ali conduzida por política ou ideologia. E na Austrália, fizemos uma coisa um pouco diferente, em comparação a outros países. Nesses anos aí, tivemos inovações em termos de instituições que acabaram fazendo uma diferença grande e impactaram bem o progresso de reforma. De qualquer maneira, esse slide mostra quatro tipos de instituições que ajudaram a reforma. Os programas de reformas da Austrália, né? O primeiro que eu conheço melhor, porque eu fui líder por 14 anos dessa instituição, é o que a gente chama de Comissão de Produtividade, que é o primeiro ali. Mas, basicamente, o trabalho é logo no começo do processo, ver quais são os problemas que a economia e a sociedade enfrentam, qual, qual é a raiz desses problemas, quais são as potenciais soluções. Vamos consultar as pessoas e vamos pensar diferentes soluções e oferecer aconselhamento para o governo. Porque temos um sistema federativo, a nossa política de concorrência nacional tinha também um Conselho Nacional de Concorrência que monitorava o quanto acordos e contratos eram implementados. Veja que isso é muito importante, porque a segunda inovação na política de competição nacional, de concorrência nacional, além de virar de ponta cabeça, vamos manter essa política ou não, era o governo federal prometeu fazer repasse para os estados se implementasse tais reformas. Então, esses repasses para os estados foi muito importante para ter o compromisso estadual. E o Conselho de Concorrência Nacional assegurou que isso estava acontecendo. E eles falam: olha, o estado de Vitória não implementou tais e tais reformas. Então, esses repasses não serão concedidos para o estado de Vitória. E olha que interessante, acabou fazendo muita diferença em como cada estado enfrentava ali o processo de reforma. Além disso, a gente tinha uma coisa de benchmarking, referência do setor público. Qualquer atendimento e serviço fornecido no nível estadual estavam sendo comparados com outros estados, eficácia, equidade, acessibilidade. Você tem um relatório que sai uma vez por ano na Austrália, eu vou falar mais disso, e compara estado, existe uma concorrência entre estados para repasse. E também uma constante revisão de regulação. Nós usamos uma expressão na Austrália que eu trouxe para a OCDE também, que chama primeiro regula, depois faz pergunta. Não é assim? E veja, e é isso que eu chamo a abordagem padrão para a regulamentação. Na Austrália já virou isso como conta cabeça. Primeiro faz a pergunta, depois pensa de qualquer lei ou regulamentação. E esse é o caminho. E essa é uma instituição que vetava tudo quanto era nova regulamentação, para assegurar que, para poder assegurar o que era realmente com evidência ou não. Quanto tempo que eu tenho? Eu tenho bastante? Não fala antes, eu não paro mais de falar nunca mais. Tenho mais 10 minutinhos? Sim, acho que 10 ou 15 minutos. Bacana. Então, e o que é então a comissão de produtividade? É uma agência estatutória, a gente chama. Ou seja, ela tem as suas normas, ela é independente, é como se fosse uma autarquia no Brasil. E ela faz pesquisas e conjunto ao público para saber quais são as questões de reformas políticas estruturais-chave. Então, ela intenta políticas ambientais, econômicas, sociais, e vou entrar em mais detalhes, mas basicamente ela faz uma condução em profundidade de tudo quanto essas perguntas. E volta agora para o próximo ponto, Maquiavel. É para pensar no desenho das informações. Aquele que vai se beneficiar da reforma, essa vai ter uma força política maior do que aquele que vai perder?
E como é que você promove o interesse público? E terceiro, é uma organização também que foi evoluindo com o tempo. Ela era um conselho de tarifas. A principal atividade era dar conselho para o governo consultar. Olha, vai subindo as tarifas, era isso o conselho. E passou a ser uma organização cuja principal função era aconselhar o governo para reduzir tarifas. Então, veja uma instituição na Austrália que teve essa evolução. Veja, elas aconteceram graças a algumas características que se permaneceram e outras mudaram. E o próximo slide eu vou contar para você o que aconteceu exatamente. Então, o princípio de desenho dessa instituição, baseado naquele argumento lá atrás de Maquiavel, é independência. Então, veja, a comissão, apesar de ser parte do setor público e depende de capital, financiamento público para existir, ela tem diferentes características que, independente que garante a sua isenção nas suas decisões. Isso é crucial para ter a confiança do público, porque daí eles sabem, olha, essa recomendação vindo dessa instituição não teve influência política, eles estão isentos apesar de depender do dinheiro público. E um do trabalho do presidente dessa organização, que foi o meu caso, era assegurar que a percepção das pessoas, do público de independência e isenção não foi reduzido por nada de nenhuma ação feita pela comissão. Exemplo, eu evitava qualquer oportunidade de fotografia com o ministro, o primeiro-ministro, qualquer pessoa do naipe. Por quê? A aplicação de ter um político ali sentado do meu lado para anunciar uma política, para muita gente parecia. Isso daí já foi articulado aí pelo ministro previamente, isso aí não vem isento e dependente. Mas veja, a independência da organização é crucial na percepção das pessoas, e isso vai te ajudar muito a dar credibilidade também para o governo. E essa comissão não tinha responsabilidade executiva, ou seja, não é um órgão regulador do braço executivo, ela não, o único poder que ela tem é a argumentação e informação e validação da argumentação. E isso é uma coisa muito poderosa, parece que é muito, porque se você informa e recomenda uma reforma, mas o governo não precisa aceitar, você fala, qual quais que o governo, aliás, eu pedi para o pessoal que faz uma contagem, quantas já que a gente aconselhou, eles implementaram? 2/3. Então, 65% das nossas recomendações foram aceitas e implementadas pelo governo. Então, veja, preciso ser mais verdadeiro. Daquele 1/3 que não foi aceito, lembra, 2/3 aceitos e 1/3 não? As mais importantes estão naquele 1/3 que não foi aceito e razões pelas quais as políticas ali estavam tão sensíveis na época. Então, mesmo tendo um caso com boa evidência forte, não bastava. Em alguns casos, contudo, as recomendações não eram aceitadas logo no início, foram aceitadas depois, quando o cenário político mudava. Não houve uma nova eleição ou uma circunstância econômica, existe alguma coisa que favorecia. Então, essa parte de independência e isenção é um princípio básico desse projeto, desse desenho. Próximo é transparência. Tudo que uma comissão faz precisa estar no domínio público. Não pode ter nada que a comissão faça que não possa ser aceita e vista e pesquisada pelo público, tudo. Agora veja, quando o relatório sai, é importante dar um briefing para o Congresso, para o Parlamento, para o Executivo, antes do relatório sair. Mas todas as informações, submissões são todas ah, protocoladas, são todas feitas para conhecimento público. Então você não tem influência secreta, agenda de conflito, nada fora articulado nos bastidores. Isso é muito importante, porque promove confiabilidade. Próximo princípio é o que a gente chama de uma visão abrangente da economia. Veja, interesse nacional, sim, mas pensa no impacto da economia como de maneira geral. Não pensa só o que é, sei lá, para a indústria têxtil, ou o que é bom para a indústria automotiva, entende? Isso eu quero dizer de abrangente, uma visão abrangente. Fizemos diferentes pesquisas a respeito da indústria automotiva, por exemplo. E a gente percebeu que esse setor, o custo do subsídio não justificava o benefício, porque o consumidor na ponta pagava muito caro pelo carro, de qualquer maneira. E mesmo assim a gente tinha uma tributação regressiva, e o que fazia mais difícil para uma pessoa de baixa renda ter um acesso a um carro seguro. Então, esse tipo de argumento que foi construído como parte do processo e gradualmente você acabou tirando o assistenciamento,
assistencialismo dessas indústrias tão poderosas aqui na Austrália. Não sei se é o caso de vocês. Será? Fiquei sabendo que o Brasil fez Fuscas Volkswagen, fabricou muito. Continuou fazendo quando todo mundo tinha parado de fabricar Fusca. Mas veja, eu acho o Fusca super bonitinho, achei engraçadinha essa história. Mas olha que exemplo que interessante. Eu estava vindo do aeroporto e vi um Fusquinha. Mas é difícil ver um Fusquinha, né? Eu acho que não é mais fabricado, não. Ah, olha que pena. Mas de qualquer maneira, entende? Não, talvez não que pena, estou sendo irônico. Mas veja, é, quando você observa o que é bom para o padrão de vida das pessoas de maneira muito geral, é muito importante, em vez do interesse da indústria. E veja, nenhuma agência tem uma responsabilidade direta a respeito do que ela está vendo. Por exemplo, o Departamento de Tesouro, Economia, vai ver a economia macro, mas a cada indústria ali vai pensar no seu, né? Não é isso? O departamento está pensando ali como vão ser as transferências, o tesouro. Então, cada instituto está no seu quadrado, está pensando na sua comunidade é, focadamente. Foi uma grande mudança, porque agora a gente tinha uma visão macro para a Austrália. Então, essa comissão estava no portfólio do ministro da Economia, mas era instituição independente e tinha a credibilidade do público e os ouvidos do parlamento. Agora, quando você conduz esse trabalho, o parte mais trabalho é aquele que o governo pediu. Olha que interessante e que importante, porque isso significa que ele quer também uma resposta do relatório que ele produz, que o governo produz. E veja ali, eu, eu menciono de um relatório tentativo antes de ser aberto para o público, divulgado ao público. É o que está escrito em inglês, Draft Report Publicly Released. Então, você faz um relatório tentativo, um rascunho, para ver uma pré-reação. E isso ajudava a fazer uma revisão das recomendações, antes de disseminar o final e ter um relatório robusto ao final, porque já passou por um teste, por assim dizer. E olha que interessante, isso pode ser um período bem vigoroso de debate, porque se você está fazendo uma recomendação para a indústria automotiva, mas ela está no formato rascunho ainda, o que você imagina que é a reação? Eles vão ter alguma reação, não vão ter? Ou várias. E isso vai levar a muita discussão, debate, e aí você vai ter alguém famoso entrando no debate. Mas aí eles são forçados a entrar no debate público. Exato, em vez de ter aquela coisa de lobby, de bastidores. E você acaba trazendo todo para por ponto de vista público. E olha que interessante. Isso acabou sendo muito bom para o governo, porque o governo podia ficar tranquilo, ver ali o processo e aprender o que é politicamente viável e não somente o que é desejável economicamente, entende? Se a comissão fez o seu trabalho bem, ela perceberia, e o governo perceberia, nossa, apesar dessa indústria aqui estar resistindo a essas reformas, tem outras indústrias ou consumidores e grupos que estão aí dando muito apoio, tem muita força. E no caso, por exemplo, de redução de protecionismo de manufatura, a comissão ajudou a informar o setor agro, por exemplo, que o imposto de importação acabou se tornando um imposto que afetava a ponte ali na exportação. É difícil explicar isso, da importação e exportação ter na cadeia. Esse entendimento ajudou todos os setores de recurso agro viraram bons advogados dessas reformas, o que antes não acontecia, porque eles viram consequência ponta a ponta. Mas olha que interessante, eu vou pular esse slide. Veja aqui, uma gama de coisas que a comissão teve como pedido do governo para trazer como recomendação e relatório. Tanto faz rascunho e final. São complexos, todas as questões são contenciosos complexos, são temas políticos polarizados. E o papel da comissão era isso, não ver a coisa pequenininha, burocracia somente. Não. Quais são as áreas mais importantes onde a reforma pode ter um impacto bem diferenciado? E como então a comissão ajudou os esforços de reforma vindos do governo? Por quê? O governo recebe muito aconselhamento. Na verdade, é demais, eles ficam atordoados. Mas ter uma fonte de conselho que ele sabe que é baseado em análise, em evidência,
idoneidade e que é objetivo e que não é influenciado a interesse, ideologia ou grupos de interesse público ou privado. É muito importante para que governo e público saibam. Veja, ele não precisa necessariamente seguir o conselho, mas sabe a importância, o peso desse conselho ou consulta. E é muito valioso porque ele consegue ter êxito na reforma, se ele quer realmente implementar, né? E ele consegue dizer, olha, ele não consegue falar, olha, quanto a renda por casa doméstica, se essa reforma vai aumentar. Não, não dá para ser preciso. Principalmente a reforma de política nacional pensou que ia aumentar o PIB em 5%, só ajudando liberdade econômica entre os estados. Foram feitos estudos de impactos. Veja, 5% é um número muito grande. Olha, você muda muito o dígito aí. E isso era chave. E quando o estudo foi conduzido depois da reforma de infraestrutura, tá? Veio depois. O primeiro era uma projeção, lembra? Mas com o estudo, ele olha para trás, pensa no impacto que outras reformas teve, por exemplo, de infraestrutura, impactou 2,5% do PIB só de serviços de utilidade pública. Isso era um aumento de dinheiro para todos os cidadãos, para cada casa, para cada domicílio. Então, isso é munição para o que a gente chama de interesse especial. Munição contra interesse especial. Veja, eles normalmente têm argumentos bem fortes, né? E o governo não sabe como responder, fica acuado. E uma das funções da comissão é isso, é fornecer o governo com argumentos que podem ser usados contra aqueles grupos de interesse que vêm com tudo, porque eles normalmente se fecham contra o interesse nacional. E essa informação, educação, comunicação com o público, nossa comissão levava às vezes de 12 meses no engajamento com o público, com o debate público. Ao final, frequentemente tinha ali o suporte público muito abrangente e coalizões de apoio que não existiam fácil, o que facilita muito o trabalho do político. Lembra que eu falei antes do aprendizado, a curva também dos políticos para fazer as coisas, né? Então, eu não quero correr, pessoal, mas eu queria falar bem rapidamente da próxima instituição que aconteceu. Eu vou falar 2 minutinhos. E daí vamos começar com as perguntas e respostas, porque foi realmente a Comissão de Produtividade que é o ponto da palestra, mas eu queria voltar para algumas outras instituições. A Austrália criou uma instituição especificamente para supervisionar reformas nacionais, que envolviam todos os estados e a boa vontade de todos eles. Então, o Conselho de Concorrência Nacional tinha o envolvimento com o secretário independente de cada estado que monitorava a implementação das reformas estatutais. E isso tinha muito poder, porque estava ligado com quais estados que iam receber repasse da União, né? E isso também tinha poder e força porque fez todo o processo mais transparente. E as pessoas, o público, podia ver quem estava honrando qual compromisso. E olha que interessante, essa instituição foi muito importante na história de reformas australianas. Outro que relaciona com a nossa União, a parte federativa, era o governo federal estabelecer o benchmark, a referência nacional. A gente publica hoje uma coisa que se chama de Blue Book, livro azul. Lá a gente traz todos os indicadores de eficiência para e compara todos os estados, quem está eficiente em quais serviços de atendimento em cada estado. Eu não sei se vocês conseguem ler, tá pequenininha a letra, mas de qualquer maneira, do lado esquerdo ali do diagrama, os objetivos, sei lá, era educação, saúde, hospital, qualquer serviço público, tá? Nesse caso aqui acho que era hospital. Um dos objetivos tinha ali o indicador equidade, efetividade e eficiência, tá? Daí saíam outras coisas, estendia. Aí para cada estado vinha como que era o desempenho de cada estado para cada coisa. Veja, Preto, ali com dados comparativos, porque todos os dados coletavam dados de maneiras diferentes. O azul é que ainda estava sendo padronizado como coletar dados. Eu não sei se vocês conseguem ler, mas ali tem um indicador que diz o segundo. Tempo de espera no departamento de emergência é o segundo. Se você está tendo ataque cardíaco, quanto tempo você pode esperar antes de ver o médico? Básico, as pessoas se importam com isso, não é? Então, para você ver, olha, no estado da Vitória, no em Vitória, que eu não moro, né? 20 minutinhos. Agora, se eu tivesse, sei lá, Western Australia, que é outro estado, era 40 minutos à espera. Olha que informação preciosa. Agora, pensa na pressão estadual da reforma. Porque a pessoa, olha,
Se a Vitória faz em 20 minutos, por que o Western Australia não faz faz 40 minutos? Os dois são australianos, por que um faz em 48 em 20? Entende? Essa concorrência doméstica, essa referência dentro do nacional, ajuda muito no repasso da União. Mas você tem que comparar banana com banana, as coisas iguais, tá? As mesmas questões. E outra coisa que foi feita na Austrália que teve bastante sucesso, que eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, mas vocês podem ver depois o melhor slide. Falei das melhores práticas da regulamentação. Por quê? Porque ela faz uma vistoria de todas as regulamentações e a revisão também, depois de implementada, não é colocar e deixar. E ouvi desde que eu cheguei no Brasil que o Brasil tem o recorde mundial de número de leis e regulamentações. Então, parabéns para vocês, tá? Ninguém tem mais lei e mais interferência estatal pública. Somos muito produtivos em termos de burocracia. É isso, obrigado. Espero que haja tempo para perguntas. Gary, muito obrigado. Antes da gente abrir, eu não consigo resistir. Eu preciso fazer alguns contrastes com o caso brasileiro, porque, como na Austrália, nós enfrentamos muita crise na década de 80 também. Já era claro naquela época para gente. A, a industrialização, a parte de importação estava chegando o fim de uma era e estava todo mundo ali meio emperrado na nossa incapacidade de superar modelos antigos de industrialização. E o que o sintoma mais notário dessa crise que passamos foi a nossa hiperinflação. Agora, reagimos a esse desafio de maneira muito mais desordenada e morosa do que a Austrália reagiu. E eu acho que isso tem a ver com algumas características da sociedade brasileira e sistema político brasileiro. Primeiro, nós somos muito fragmentados. A nossa federação é fragmentada em todos os aspectos e ficou pior. Ficou mais fragmentada depois da Constituição de 1988, onde a criação de mais de 5 mil municipalidades com poderes autônomos de tributação e regulamentações que otorgou muito poder. E é muito um sistema não é bipartidário, tem dois. Temos um monte, uma super fragmentada a nossa quantidade de partidos políticos. E não temos dois, imagina. Além disso, a nossa sociedade, em termos de importação e exportação, o nosso modelo de importação acabou acentuando inequalidade. Ou seja, a gente reforçou os poderes do que você chama de grupos especiais. Então, aquele desafio de Maquiavel para o Brasil seria muito maior do que no caso australiano. Ainda assim, eu acho que a gente leva em consideração tudo isso, né? Fizemos aí até que um trabalho razoavelmente ok, mas mesmo assim eu gostaria de também citar Churchill, que pode ter uma visão menos banal a respeito do Brasil, né? Esse protecionismo, esse processo moroso de reforma disruptivo, pode ser comparado a suicídio político, na verdade, aqui no Brasil. E Churchill falou: a coisa ruim a respeito do suicídio político é que você vive para ver a consequência do seu suicídio. Então, é com isso, então, eu gostaria de abrir para o público. Eu quero fazer um comentário. Você vive para ver a consequência que você não queria, a não intencionada, né? Mas algumas delas foram intencionadas. Interessante. Vamos abrir? Se identifica, por favor. Vamos pegar o quê? 2, 3 perguntas concisas, pessoal, porque o pessoal tem horário. Meu nome é Norberto Galverde. Professor Banks, obrigado pela fala. Primeira pergunta. O senhor mostrou o que a Austrália fez e começou na década de 80. O que o senhor mudaria agora olhando para trás? Agora no século XXI, né? O senhor também mencionou alguma coisa a respeito de reforma tributária, mas não chegou a entrar em detalhes de reforma eh, de assistência ou de aposentadoria, você não chegou da previdência, não chegou a falar disso. Vocês passaram por esse tipo de reforma? Bom dia, meu nome é Rosana Nespoli.
Gary, meu inglês não é tão bom, portanto, vou lhe perguntar em português. Seja bem-vindo ao Brasil. Espero que você tenha trazido aí uma máscara de oxigênio, porque, enfim. Hoje, nós observamos no Brasil uma tentativa de desmantelamento de políticas já estruturadas e avaliadas, algumas delas como positivas, construídas ao longo de décadas para o funcionamento do nosso país. E esse, entre aspas, aí, desmantelamento está dirigido especialmente na retirada de pontos de controle necessários para o acompanhamento de políticas, né? Salvo melhor juízo, os pontos de controle são necessários. A pergunta é: você acredita que a política pública pode prescindir, abrir mão de uma ação fiscalizatória? O governo ele pode abrir mão da checagem de conformidade em relação às regras que compõem uma política pública? Obrigada. Aqui, mais um. Meu nome é Denis Guimarães. Eu faço pesquisa no Brasil, trabalho com antitrust e regulamentação de maneira geral. Professor, o senhor mencionou a respeito de revisão sistemática de concorrência, de regulação anticoncorrência. Aquele ACCC, o ACCC, teve um papel nesse processo? Olá, eu sou a Gabriela. Gostaria de perguntar a respeito de iniquidade. O senhor me falou de como a reforma trouxe crescimento e trouxe também, ajudou a distribuição de renda por toda a sociedade. Mas o Brasil tem rendas discrepantes, tem muita desigualdade. Então, se você tirar a lei trabalhista, a pessoa mais pobre vai pagar. Então, eu queria saber como essa parte de desigualdade social, como que foi essa evolução e como que foi a reforma trabalhista e esse impacto. Um gancho ali na pergunta dela. Como é que o movimento de sindicatos e e associações, como eles reagiram com essa reorganização no nível local? Eu quero falar daquela primeira pergunta. Na verdade, eu queria seguir uma outra. A primeira pergunta foi bem difícil. A segunda pergunta também é bem difícil. Eu quero começar com essa pergunta, que também é difícil. Não, vocês não me fizeram nenhuma pergunta simples, hein? Mas eu quero começar por essa pergunta, se você me permite. Eu acho que um dos segredos, eu diria, da experiência da reforma australiana, principalmente no mercado de trabalho, da lei trabalhista, é que no começo, bem no começo, pensando na liberação do comercial e de trabalho, ela demonstrou ser de benefício para o mercado de trabalho, que era a preocupação das pessoas, trabalho. E ela é boa, ela é de benefício por duas razões. Primeiro, a redução de tarifa. Ela era bem substancial por muito tempo, ela depois mudou e foi gradualmente diminuída. Então, foi uma redução de cima para baixo, era uma taxa bem alta. Então, se você tinha uma tarifa de 15%, a sua redução só aparece na segunda onda de redução de tarifas. Então, você começa a diminuir as alíquotas das tarifas e tributações em cargos nos próximos anos e você vai caindo e chega em 5% nos próximos 4 anos. Então, essa antecipação, essa previsão te ajuda a fazer ajustes e gradualmente fazer esse impacto no mercado. A segunda coisa que a Austrália teve aí, fez um programa de assistencialismo e previdência. Você tinha a previdência pública. As pessoas falavam disso, né? Era uma segurança de uma quantidade mínima que o governo te pagava se você ficasse desempregado quando você estivesse procurando emprego, né? Seguro-desemprego. Mas também ajudava para quem buscava emprego e para recapacitação, principalmente numa indústria que estava ali concentrada numa região em particular, especificamente. A pessoa estava naquela região. Tinha ali um programa para redesenvolver aquela população e as habilidades e capacitação daquelas pessoas, ou as pessoas se mudarem para onde estava o trabalho. E isso ajudou muito em termos de assistência, tá, pública.
E além disso, o governo que começou foi para o Partido Trabalhista, que também foi antes presidente de sindicato. Olha que diferença que fez. Agora para pensar, ele era presidente de sindicato e agora ele está liderando isso. Olha a lógica, na época a gente não tinha líderes excepcionais no governo, mas eles tinham contato com as associações e sindicatos. E eles sabiam que era bom para realmente para o movimento de trabalhadores e não só para o esse setor têxtil ou automotivo, por exemplo. Então tem outro ingrediente, esse background deles. E outra coisa, lembra que eu falei que sucesso gera sucesso? E o efeito de, apesar de teve sim gente que perdeu o emprego, o quadro geral maior, o impacto no mercado de trabalho foi de grande benefício. Foi, e a gente nunca viu tanta vaga ser criada em função, porque a empresa, a economia começou a gerar, movimentar, o custo tem mais flexibilidade, o custo abaixa, mais pessoas podem trabalhar, mais pessoas são empregadas por diferentes funções e diferentes coisas. Eu tenho uma outra apresentação que mostra que o desemprego foi caindo à medida que a parte tarifária caiu, o que muita gente se preocupava que era o contrário, né? E quanto menos imposto você pusia na PJ, mais emprego ela criava. Próximo, você falou do Triple C, né? E que ele fala de regulação de antitrust, né? Que é monopólio, e também no caso da Austrália, lei do consumidor. Veja, a concorrência que eu estou falando é a concorrência que não acontecia porque existia barreira governamental. Então, ela não precisava só do ACCC, que cuidava comportamento de conluio ou de monopólio, mas ela estava vendo qual que era o papel do governo de impedir concorrência, livre mercado, livre concorrência. Então é bem diferente o papel do regulador aqui. Dependendo da qual era o significado da política, tinha uma força-tarefa para fazer. A comissão também via quais eram os aspectos, os argumentos, o que embasava aquilo. Então, a fiscalização e o monitoramento, voltando à sua pergunta, o ACCC não teve um envolvimento direto na revisão do programa, mas ele teve um papel muito importante na Austrália quando a gente analisava a concorrência. Aliás, se você estiver mais interessado no poder do Google, por exemplo, e o que o Google significa para a nossa economia em termos de concentração de poder, o ACCC acabou de fazer um relatório a respeito do Google. Olha que interessante, porque é bem difícil essa questão, né? Eles têm um monopólio da informação. E aqui a gente tem, pensando do papel do governo em fiscalizar a política que ele implementa. Então, qual que é o papel do governo em fiscalizar e monitorar aqueles pontos de controle em qualquer política? Voltando à sua pergunta, eu acho que, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, tá? Mas na Austrália, quando tinha uma reforma regulatória, tipicamente a principal pergunta era: o que essa regulamentação está tentando atingir? Qual é o propósito dela? O que ela precisa ser monitorada? O que precisa segurar? Por que precisa desse monitoramento para saber se essa realização vai acontecer ou não? Porque antes o trabalho do regulador era cumprimento. Mas o custo de compliance, de cumprimento, de fiscalização não era considerado. Então, o poder regulatório, fiscalizatório, em sua abordagem, precisa de pensar de maneira mais profunda. Qual que é o indicador de eficiência e de desempenho? Tem que ir além do papel fiscalizatório. O que a fiscalização leva? Para quê, exatamente? Então, eu diria que fiscalização e o monitoramento, ela é dependente da natureza da política e por que precisa. Tivemos um período que eu imagino que vocês também passam, onde a indústria começou ali a se autorregular e se autofiscalizar, e em muitos casos funcionou muito bem, em outros não. Então eu digo, existe sim um papel fiscalizatório, existe, mas o histórico existe história e estudo a respeito disso, que mostra que ele é muito pesado, ele custa muito para ser instituído. Então, quando você desenha qualquer tipo de fiscalização, você precisa assegurar que ela não acaba sendo uma barreira e uma imposição de custo maior.
Não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu posso voltar a ela depois. Se a Austrália só reforma no século XX, se eu olhasse para trás, ela faria alguma coisa diferente? O que eu falaria? Espero que não tenha nenhum jornalista presente, mas eu acho que a gente não teria conseguido feito nada, viu? Se- Olha, aqui no século XXI, Maquiavel está com esteroides. Eu acho que a nova mídia, a expectativa social, tudo isso, tá? O poder dos grupos de influência faz a vida tão mais difícil de qualquer um que está no governo agora, bem mais difícil hoje. Mas ainda assim, eu acho, quando eu penso nessa combinação de circunstâncias que a OCDE conseguiu corresponder, que eles puseram ali os ingredientes das reformas de sucessos no relatório, eu acho que é perene, funciona ainda hoje. Talvez você vai precisar pôr mais esforço em mais intuito em alguns elementos, principalmente na parte de consenso, né? E conseguir acordo suficiente, ou falta de oposição, para diminuir a oposição, eu acho que isso é o desafio maior hoje. Mas pensando agora, tô há 3 dias no Brasil, tá? A minha suspeita é que hoje o desafio é maior no Brasil do que foi na Austrália. Parece bem mais polarizado o cenário aqui. Mas cuidado, pensa nos princípios. Você precisa só de mais trabalho. É mais esforço, mas para a mesma coisa. E se é justificado e vale a pena, e veja, se possível, você quer, de certa maneira, emular essa experiência australiana, porque as reformas foram mantidas e sustentadas, mesmo com diferentes políticos entrando e saindo, eleição após eleição. Então, demonstra que a reforma é boa, é a longo prazo, não importa quem está no poder. E essa estação geral, porque daí você consegue as precondições para qualquer governo que entrar saber que ele precisa manter isso no trilho, essa reforma no trilho. Tem vários países no mundo, incluindo aqui na América Latina, onde reformas foram vistas como radicais, foram apresentadas, mas aí você vê diferentes governos indo lá e mudando tudo sempre. E, então é preciso tomar cuidado, né? E para ser completamente sincero, eu acho que nossa história do século XX não é tão bom em termos de século. Se você ver o reflexo do começo e do fim, eu acho que no fim foi melhor. E também o sofrimento do governo tentando trabalhar com essa nova política, no novo cenário. Mas a gente tem bastante sucesso, histórias de sucesso é, graças aos critérios e aqueles ingredientes que a OCDE conseguiu deixar de maneira bem sucinta. Ok, reforma da Previdência, muito complexo. Eu me viro o estômago. Teve diferentes reformas de previdência social, de aposentadoria. Cada vez mais a Austrália vê isso da seguinte maneira: temos ali a pensão federal, né? A aposentadoria federal, que é baseada na renda. Então é bem focada, tem uma meta bem simples. Nunca vi muito problema, principalmente de sustentabilidade fiscal, porque ela tem que corroborar a sua renda. Mas a gente tem uma coisa chamada superannuation, que seria o equivalente ao FGTS brasileiro. Ela acabou não sendo tão generoso e teve problemas. Fizemos um estudo, eu acho que também já foi o caso aqui no Brasil, que se você extrapolar no futuro, o FGTS, ele acaba sendo insustentável. Principalmente quando você vê a idade de aposentadoria, na Austrália todo mundo envelhecendo. Antes, a idade mínima para se aposentar na Austrália é 70 para todo mundo. Mas também a aposentadoria se tornou mais, mais, mais baseada não no seu salário final, mas no quanto você contribuiu. Mas aí a gente tem o princípio do FGTS, que é compulsório, você tem que depositar e, e os negócios, o PJ, né? Era 9% que eles tinham que depositar, qualquer salário. Tinha que pôr no superannuation, no que eles chamam de pension fund. É o FGTS brasileiro. E, e todo mundo tinha essa discussão. 9% sobe, não sobe? E foi isso. Qual é o nível de sucesso de FGTS? Olha, eu não sou um especialista em FGTS, mas se você quer saber mais da experiência da reforma previdenciária, do FGTS, você pode buscar mais informação. Eu não sou especialista. Você precisa ir, né?
eu tenho um tempo. Se você me permitir mais um comentário, eu queria voltar àquele comentário que você fez a respeito da dificuldade de promoção de reformas no século XXI, agora. Eu quero salientar o fato que agora tem um ataque barulhento em reformas de políticas vindas de especialistas robustas, bem argumentadas, bem evidenciadas. Então, mesmo assim, teve Boris Johnson, que trabalhou com o Brexit, a saída do Reino Unido na União Europeia. Faz uns meses agora, estava numa discussão sobre a saída do Reino Unido, e eu estou falando de uma pessoa que se formou em Cambridge ou em Oxford, tá? Uma pessoa que estudou no Eton. Então, eu tô falando de uma pessoa, veja, com uma bagagem aí de altíssimo nível de formação, né? E ele falou, olha, cansamos de especialistas. Foi isso, tá? Não sei se você viu essa situação que aconteceu no Reino Unido. Isso é uma característica básica, eu diria, de populismo hoje em dia. Você não diria? Veja, eu entendo. Eu acho que isso é um ponto interessante. Eu precisaria refletir um pouco, porque isso representa um desafio para o modelo da Austrália e o que ela seguiu. É diferente, estamos no século XXI, mas o trabalho da comissão seria diferente hoje, no século XXI, do que o trabalho que exerceu no XX? Você acha que não teria a mesma confiança ou influência só porque está no século XXI? Veja, o trabalho da comissão ainda é muito levado a sério, é crível, tem idoneidade, e ele tem idoneidade por tudo quanto é canto. E veja, ele não é só um trabalho acadêmico, não é uma coisa técnica especialista o trabalho da comissão. Ele tem um processo inclusivo que inclui o debate público. Então, mas espera, como que o público como que tem debate público? A participação. Veja, quando eu falo debate público, eu não estou falando de indivíduos por cada pessoa. Existem pessoas que representam grupos. Podem ser indivíduos também, veja bem. Mas a comissão, eles fazem audiências públicas. Isso significa que qualquer um pode ir e falar com a comissão e pôr ali por sua argumentação, falar qual mudança deve e não deve acontecer. Exemplo. Eu lembro a primeira vez, minha primeira condução dessa comissão da audiência era a regulamentação da indústria de aposta, de jogo. Então, era para eu fui presidente dessa mesa, dessa debate, e uma pessoa do setor de alimento começou falando: olha, aposta, jogo é maldade. E eu falei: eu acho que as pessoas têm liberdade de fazer o que elas querem. Pode ser uma fonte de renda, né, o jogo. Sim, foi o que eu falei, as pessoas têm que tomar decisões delas. Então, mas nessas audiências tinha gente ali contando suas histórias. Problema de vício com jogo, esse tipo de coisa, entende? Tem um bom exemplo. Então, veja, o potencial tem que ser aberto. É um momento de pesquisa, de debate público, onde você tem interesse de diferentes grupos de interesse e representantes que vêm e falam e participam. Mas diferente de um processo sem transparência para fazer uma política, você não sabe onde ficar a posição de todo mundo e todo mundo tem oportunidade de comentar, muda muito. Então, se você está defendendo uma política específica que alguém tem, a quem se opõe, você pode contra-argumentar. Então, a comissão fazia essas mesas de redondas com diferentes pessoas se opondo ali. Eu lembro que eu presidi uma mesa, um debate tinha o presidentes de tudo quanto era organizações de aposta e jogo, eram, né, bingo, tava todo mundo lá. Tinha cassino, eles participaram. Aqueles que têm aquelas máquinas e tal. Isso de um lado da mesa, né? Do outro lado da mesa tinha ali os ativistas sociais. O pessoal ali argumentando o bem-estar da população, falando que isso era mal, tal, tal. Organizamos ali o debate. E olha que interessante. O tom era bem civilizado, se você comparar com quando eles falam com a mídia na frente de uma câmera. Veja, acabou. Você começou a achar algumas áreas de acordo, potencialmente, né? Mas preciso admitir, isso foi uma área onde a produtividade de nossa comissão teve pouco sucesso, porque o governo tem 10% de tudo que é arrecadado no mundo de jogo. Então, a parte de quem está na parte de economia, tal, quer que seja liberado, né? Mas dependendo das posições, você não quer. Eu não quero te deixar com essa impressão aí que a Austrália teve sucesso em tudo que tentou fazer. Mas a gente tenta aprender com nossos erros e com nossos acertos e saber o que é relevante.
Eu quero saber o que é relevante para o Brasil. Tudo foi relevante. É verdade, é só isso que eu quero compartilhar. Talvez seja algo relevante para vocês. Gary, muito obrigado mesmo.